hoje, né, nessa noite chuvosa e fria, conversarmos um pouquinho sobre felicidade, né? E quando eu estava pensando sobre o tema, eu pensei assim, né, o que que a gente costuma associar à felicidade, né? Quem sabe uma paisagem, né? Um campo florido, um céu azul, né? Então eu busquei essa imagem aqui para nós contemplarmos nesta noite de chuva, né? Mas a chuva também traz muita alegria, né? Se nós pensarmos assim e associarmos a utilidade da água nas nossas vidas, né? A chuva nos traz também muita felicidade. Mas nós fomos aprendendo, construindo esse conceito, né? De que a felicidade está associada a um dia ensolarado. Mas a chuva também é muito importante, né? E sem ela nós não sobrevivemos. Então nós dependemos da chuva, precisamos dela. Ah, foi. Então, como é que nós podemos definir felicidade, né? Então, eu dei uma busca no Google e encontrei essas definições assim. Como é que nós entendemos felicidade, né? Sensação real de satisfação plena. Nossa, é algo bastante amplo, né? E vejam que é uma sensação real, né? Não é imaginário. Eu não posso me imaginar feliz. Eu preciso estar numa situação real em que eu me sinta feliz, né? É um estado, então, de contentamento. Outra explicação pode ser também êxito, sucesso, satisfação, minha ou do outro. Então, nós podemos ser felizes também com o sucesso do outro, com o bem-estar do outro, promovendo o bem-estar do outro, auxiliando o outro. Isso também nos traz felicidade. Bem-estar espiritual. Então, quando nós estamos bem espiritualmente, quer dizer, com a nossa consciência, né? Quando nós estamos assim tranquilos, estamos satisfeitos com o que nós estamos fazendo, com o que está ao nosso entorno, com as nossas atitudes, isso também nos traz felicidade, né? Que é um sentimento de paz, de plenitude. Mas aí nós vamos lá para as obras de Joana de Ângeles, né? E vamos entender um pouquinho o que acontece que a gente não é assim tão feliz na maioria das vezes, né? O que acontece? O que tem dentro de nós, aí no nosso psíquico, nas nossas emoções, que fazem com que a gente não se sinta assim tão pleno, né? O que acontece? Então vamos lá. Joana de Ângeles começa nos fazendo uma reflexão seguinte, ó. Faze cuidadosa avaliação de como te sentes. Então, olha para dentro de ti, né? Observa as tuas atitudes, o teu comportamento. Observa as pessoas que estão à sua volta, né? Como estão essas pessoas? Será que essas pessoas estão se sentindo bem? Será que eu estou conseguindo auxiliar quem está ao meu entorno, as pessoas com quem eu convivo? E aí Joana fala que o primeiro passo é essa reflexão, é a gente pensar em como está a nossa vida, como nós estamos e o que nós temos conseguido até hoje, né? Então, se nós pudermos parar um pouquinho nesse momento e pensarmos assim, quantos passos, né, na minha evolução, no meu caminhar eu estou conseguindo dar? Quanto que eu estou conseguindo me desenvolver? Quanto que eu já consegui aprender até hoje, até o dia de hoje? E aí ela nos motiva a ter coragem para essa autoanálise consciente, porque nós muitas vezes nós fantasiamos também, né? A gente deixa de ver alguma coisa, a gente coloca uns panos quentes assim nos comportamentos nossos, mas ela fala então da importância da gente ter a consciência de se observar e de sermos responsáveis, e essa ação ela é enriquecedora, ela nos auxilia no nosso desenvolvimento. Então, ela nos fala assim, ó, que de forma que ao observarmos, né, os resultados negativos, né, então tá bom, a gente olhou para dentro de si e a gente percebeu algumas coisinhas que não estão muito legais. E aí, o que a gente faz, né? Ela, diante, então, dessa exame, né, desse pensamento, dessa observação em que percebemos em nós algo negativo, que a gente se disponha a enfrentar isso de uma maneira revolucionária. Ela utiliza a palavra com mudanças de crenças, pensamentos, hábitos e comportamentos. Então, a Joana fala dessa importância de nós revermos esses velhos hábitos.
Porque isso está dentro de nós. Então, são esses hábitos, esses aprendizados antigos que a gente aprendeu lá de pequeno, de criança, através da convivência com os adultos, através da convivência em família, nós fomos aprendendo coisas que não são tão positivas sobre nós mesmos. E ela fala, então, que esses hábitos nós trazemos até hoje e eles nos atrapalham no nosso desenvolvimento. Então, é importante rever isso, né? Nós termos a coragem para mudar esses pensamentos. Podem ser pensamentos viciosos, podem ser ressentimentos que nós temos lá do nosso passado, podem ser mágoas, né? Podem ser dificuldades de compreensão, e nós podemos estar ainda remoendo isso e não nos darmos conta. Então, tudo isso conspira contra o nosso desenvolvimento, né, que são esses hábitos antigos. Então, ela faz com que a gente se motive para enfrentar esses hábitos que nós temos e que nós precisamos mudar, né? É importante para o nosso desenvolvimento que a gente consiga rever esses hábitos, né? Pensar assim, tá, será que eu preciso agir dessa forma? Eu aprendi que é certo agir dessa forma, mas será que hoje ainda é certo? Será que tem um outro jeito que eu possa resolver as minhas questões? E tudo isso, né, representa uma rigidez muito grande e provoca, então, a desestimulação. Nós acabamos nos sentindo desestimulados para a mudança. Então, se nós observarmos nas obras de Joana, ela traz muito essa questão da reflexão, do quanto é importante a gente tirar um tempo e observar as nossas atitudes, observar o nosso pensamento. E isso tem a ver com a terapêutica de Jesus, né? Que é o pensar, sentir e agir. Então, pensar sobre nós, sobre os nossos comportamentos, é a primeira parte desse processo de mudança. Quando nós sentimos, então, a necessidade, é que nós conseguimos nos mover para a ação, que é o agir. Então, a gente fala que a terapêutica de Jesus é cabeça, coração e mãos, né? Pensar, sentir e agir. Quando nós observamos através do estudo do Espiritismo, das obras, né, nós recebemos tantos ensinamentos, muitas vezes a gente não consegue colocar em prática, né, tudo aquilo que a gente aprende. Então, através desse pensar, desse refletir, nós conseguimos ir caminhando, né? Não é fácil, né? Não é fácil quando a gente quer provocar uma mudança em nós mesmos. A gente sabe, né? Joana de Ângeles também sabe. E por isso que ela nos motiva tanto nas suas obras. Então, ela fala também que existem fatores negativos que nos impedem a felicidade, porque nós não conseguimos atingir, né? Nós temos momentos de felicidade, mas depois esses momentos de felicidade já vêm com um turbilhão de outros pensamentos, de outros sentimentos. Então, ela fala que muitas vezes nós adiamos essa nossa mudança por medo da opinião dos outros, né? Então, nós podemos estar pensando assim, mas o que será que o meu filho vai pensar de mim, né? Ou a minha mãe, o meu pai? Como é que os outros vão me ver se eu mudar? Mecanismos perturbadores inconscientes também. E ela fala assim, que é quando a pessoa se acredita idoso, né? Ai, estou velho demais para fazer tal coisa. Ou muito cansado. Nossa, eu queria tanto fazer tal coisa, mas eu me sinto tão cansado, né? Acho que eu não tenho energia para isso. Ou ao contrário, muitas vezes a pessoa se sente muito jovem. Ela poderia já fazer muitas coisas, mas por ter esse entendimento de que ainda tem pouca idade, né, tem pouca experiência, acaba se afastando dessas mudanças necessárias, né? Então, facilmente, quando nós temos esses, que são esses mecanismos inconscientes, que a gente vai pensando, não se dando conta, mas a gente vai se desmotivando, é muito fácil que a gente desista desse processo de mudança tão necessário. A Joana, ela fala assim, né, que mesmo que a gente se depare com essas dificuldades, ela fala assim, começa assim mesmo o teu programa renovando as velhas crenças, aquelas que te foram impostas por pessoas incapacitadas. Então ela fala das pessoas que nos educaram, né? Mas ela fala assim com carinho também, né? Mas ela
ela traz uma reflexão para a gente pensar em fazer as pazes com essas pessoas também, né? Os nossos pais, as pessoas que nos educaram, a gente sabe que eles fizeram o melhor que eles puderam fazer, né? Diante dos recursos que eles tinham, diante do aprendizado que eles tinham. Então, tudo aquilo que nós recebemos como educativo foi em função do período, do momento, do local onde nós estávamos, né? E é importante que a gente faça as pazes com os nossos educadores. Eu lembro sempre do Chico, né, que ele tinha a madrinha dele, que furava ele com o garfo, e aí ele, depois de certo tempo, se referindo a essa madrinha, ele fala que ela foi a grande educadora dele, né? Então ele não guardou ressentimentos, né? Ele conseguiu ver que a forma que ela tinha de educá-lo era espetando com o garfo, era o que de melhor ela conseguia fazer. E isso faz com que a gente perdoe os nossos educadores, né? Ou às vezes um professor que era muito rígido também, que pode ter colocado algumas ideias negativas na nossa mente, né? No nosso entendimento. E conceitos, serviços e previsões. Então, pessoas que muitas vezes fizeram previsões de que nós não iríamos conseguir atingir tal objetivo. Mas aí Joana, ela vem nos explicar que os velhos hábitos criam fortes resistências e lutarão contra as nossas disposições para mudança. Eu só vou tomar um golinho d'água. Ela nos fala que nós somos capazes de superar esse pessimismo, né? Está dentro de nós essa força. E que muitas vezes nós aceitamos esses ensinamentos negativos, né? Sem relutância. Então ela fala que os outros podem realmente nos falar coisas negativas, né? Podem nos taxar com palavras que podem nos fazer ter sentimentos negativos sobre nós mesmos. Mas ela fala da questão de por que nós aceitamos, né? Nós aceitamos essas definições sobre nós mesmos, né? Então, esse é o nosso momento de agirmos, de pensarmos assim, aquela pessoa não estava certa, né? Não tinha como ela saber do resultado. Então, Joana, ela fala desse programa, né, que nós, através da nossa reflexão, nós vamos conseguir, então, atingir um programa de melhoramento. Esse programa, a gente vai vivenciar ele passo a passo, não vai ser de uma hora para outra que nós vamos conseguir mudar esses velhos hábitos, conseguir mudar os nossos sentimentos, né? É uma construção, é um processo. E firma-se pouco a pouco, até o momento dos bons resultados. Então, é como aguar essa plantinha com a gotinha, né? Então, são gotinhas diárias que nós devemos alimentar a nossa autoestima e cuidar de nós mesmos, cuidar do nosso pensamento, né? E ela nos estimula dizendo assim, ó, não desistas nunca de te renovares para melhor. Mas e mesmo assim, mesmo a gente tendo esse conhecimento, mesmo a gente sabendo que é importante essa reflexão, o que fazer quando a tristeza chega? Por que ela chega, né? Por que nós somos acometidos pela tristeza? Então, Joana fala de 2 fatores, né? O primeiro deles, lembranças do passado espiritual. Então, apesar de na nossa reencarnação nós virmos para cá com o esquecimento do passado, nós ficamos com algumas impressões na nossa consciência. E muitas vezes essas impressões, elas estão presentes na nossa vida, no nosso dia a dia, né? É só a gente dar uma descuidada, vem aquele pensamento negativo, né? Ou seja, por uma culpa muito grande, ou por um medo muito grande, ou coisas que nós fizemos lá no passado, talvez que ainda temos alguma mágoa, algum ressentimento, uma raiva de alguém, um ódio. E isso ele vem, né, através dessas ideias negativas. E qual que é a forma de lidar com isso? Então, excluir do inconsciente através de ideias novas, agradáveis, positivas. Então, ela fala assim que para a gente se acostumar a pensar bem, porque é um hábito também, né? Assim como nós podemos ter desenvolvido o hábito do pensamento negativo, nós também podemos desenvolver o hábito do pensamento positivo, né? Isso é a gente se observar.
Por isso que é importante a gente se observar, o que eu estou pensando, né? O que eu estou fazendo, que tipo de música eu estou ouvindo, quais leituras eu estou fazendo, quando eu vou lá no YouTube, o que eu estou procurando assistir, aquilo está me fazendo bem ou não, né? Então nós temos acesso a muita informação, mas muitas vezes nós temos dificuldade de selecionar aquilo que nos faz bem, né? Porque a gente vai se envolvendo num assunto e aí de repente o próprio YouTube já joga os assuntos que nós assistimos e quando a gente vê, a gente passou muito tempo vendo algo que não nos fez tão bem. Então ela fala assim, para buscarmos ideias positivas, né? Para que a gente busque conteúdos positivos. Isso é bastante importante. E o fator 2, então, perturbações obsessivas que vêm do fator 1, né? Então, a hospedagem mental, né, de nossos irmãos desencarnados ocorre porque encontram sintonia nas nossas faixas psíquicas. Então, nós é que atraímos, né? Nós estamos alimentando um pensamento negativo, nós entramos numa frequência e atraímos os nossos irmãos desencarnados que estão também nessa frequência, né? É como se fosse uma reunião de pessoas com afinidades. Então, isso acontece no mundo espiritual também. Então, cuidando do nosso pensamento, nós vamos mudar essa faixa, essa sintonia, né? É como sintonizar na rádio. Se eu não colocar lá naquela rádio que tem aquelas músicas que eu não gosto, eu não vou sintonizar com aquelas músicas, né? Eu vou sintonizar com músicas mais elevadas, se o meu pensamento estiver mais elevado. Agora, nesse livro, esse livro é muito bom, é do Divaldo Franco, é o último dele, Mundo Regenerado. Eu tirei essas frases porque, para mim, foram muito importantes. Assim, foram frases que conseguiram fazer com que eu mudasse o meu pensamento em momentos bem importantes da minha vida. Então, eu disse, eu tenho que trazer para uma palestra, né? Que eu espero que seja útil para vocês também. A primeira frase dela é: se permaneces infeliz, torna-te vítima de ti mesmo. Porque a gente entra num ciclo, né, vicioso de sentirmos pena de nós mesmos, né? O quanto que eu trabalho, o quanto que eu estou cansado, quanta dor eu sinto, então nós vamos nos vitimizando. Porém, se a gente resolve sair desse estado mental, a gente se transforma no próprio psicoterapeuta. Então, nós mesmos, ao observarmos os nossos comportamentos e percebermos, né, o quanto nós estamos voltados para o negativo, nós vamos nos corrigindo e nos melhorando. Outra frase bem importante dela, que ela fala do cansaço, né? O quanto muitas vezes a gente se sente tão cansado, tão exaurido, né? Que a gente às vezes pensa assim, acho que não vou nem na casa espírita, né? Tô tão cansado que eu acho que vou ficar em casa. Então ela fala assim, ó, se te cansas com qualquer tentativa de ação, eu queria tanto fazer tal coisa, mas eu tô tão cansado, já te adaptaste à inutilidade e o organismo reage conforme o pensamento preguiçoso. Ó, veja um hábito, né? Algo que se tornou um hábito de estar cansado, um hábito de não fazer as coisas porque eu não me sinto bem. Né? Quando é o oposto, né? Quando a gente não está bem, a gente deve fazer as coisas, deve ser um incentivo ainda maior para a gente fazer as coisas. E essa frase, ela está no capítulo 25 desse livro, e é um capítulo muito, muito bonito. Volta a adaptar-te a um programa singelo que seja de modificação de comportamento. Então, ao percebermos esses comportamentos em nós, né, ao percebermos assim que não estou me sentindo bem, estou achando que estou muito cansada, não consigo reagir, né, para colocar em prática aquilo que eu preciso, ela fala assim que é importante a gente pensar e colocar em ação, colocar a mão na massa, porque a espiritualidade ela está pronta para nos auxiliar, mas nós precisamos sintonizar com a espiritualidade de luz que irá nos conectar com essas energias que nós precisamos, né?
Tem, nesse livro mesmo, tem só uma passagem que Joana fala sobre uma mulher que foi fazer uma cirurgia. Ela não enxergava, né? Ela não tinha visão, e após uma cirurgia a que foi submetida, indo passear numa floresta para observar a natureza, as cores, os sons, a vida, subitamente ela ficou deslumbrada. E agora, vidente, ela perguntou ao seu terapeuta, né? Por que tudo é tão bonito e a face do ser humano não poucas vezes é tão triste? Então, ela observando, né? Assim, ela retornando, né? Recuperando a visão, observando quanto de beleza nós temos no nosso planeta e por que o rosto das pessoas não era, né? Não era compatível com tanta beleza, né? Por que nós tínhamos um rosto tão triste, né? Ao que ele respondeu melancólico, porque ele pensa e ambiciona, deixando-se dominar pela insatisfação. Né? Então, muitas vezes nós estamos voltados para essa insatisfação. Parece que nada nos satisfaz, né? Ou nós não conseguimos perceber a beleza nas coisas simples. E Joana fala que, com certeza, né, não é só por isso, não é só pela insatisfação, mas porque perdemos o endereço da gratidão à vida por tudo quanto nos beneficiou. Então, vejo o importante de nós mantermos essa gratidão, né? Esse sentimento de sermos gratos por tudo que temos, pelo que somos, né? Pelas oportunidades que temos de estudo, por conhecermos essa doutrina que nos auxilia tanto, né? Que nos traz tanto conforto, que nos traz tanta oportunidade de trabalho também, né? Porque uma casa espírita, ela gera muita mão de obra. Né? Uma casa espírita, para se manter, precisa de muitos trabalhadores. E é um convite para nós fazer a caridade. E a gente sabe também, através das pesquisas científicas, e sabemos também pela nossa experiência, que algo que traz muita alegria, né, para todos nós é o exercício da caridade. Então, essa mensagem, ela fechou bem com o conteúdo da Joana de Ângeles. Esse é do livro Vigiai e Orai. É a primeira mensagem que tem no livro, né? A mensagem caminha e chegarás. Então, irmão José fala assim, ó, não des guarida aos maus pensamentos, reage contra todo e qualquer estado de abatimento que persista em ti. Então, ele vem bem de encontro com o que Joana nos falou até agora também, né? Não dê guarida, né? Não acolha os maus pensamentos, né? Identifique os maus pensamentos e mude de sintonia. A ideia acalentada tende a se expressar em ação. Olha que legal, né? A gente saber assim que a ideia que a gente guarda, né? A ideia que a gente mantém nos nossos pensamentos, ela se transforma em ação, seja positiva ou negativa. Então, é mais um motivo, né, para a gente cuidar dos nossos pensamentos, porque a gente sabe que isso vai acabar se tornando a nossa ação, aquilo que nós pensamos. A influência espiritual negativa nasce das horas ociosas, né? Então, quanto tempo nós temos livre, sem nos dedicarmos a algo no bem, a algo que nos faça crescer, a algo que nos faça nos melhorar. Não te permitas descansar além do devido. Então, quanto tempo a gente passa, às vezes, né? Descansando em excesso, né? Assistindo lá o Netflix, né? Assistindo o que não deveria lá no YouTube, né? Que a gente sabe, né? Que de vez em quando é legal, a gente gosta, né? Mas quantas vezes a gente passa do tempo que é legal, né? A gente exagera, né? A gente fica muito tempo naquilo que não deveríamos ficar. Ocupa as tuas mãos com o bem e a tentação se afastará. Quer dizer, pratique a caridade, né? Auxilie os outros, auxilie o vizinho. Muitas vezes a gente tem um vizinho, né? Um vizinho que fez uma cirurgia, um vizinho que acabou de fazer a mudança, né? E a gente poderia ir lá fazer uma visita, levar um bolo, quem sabe um prato de refeição, né? Mas às vezes a gente não pensa nisso, né? Essa vontade, ela não aparece no momento propício, né? Depois a gente pode pensar, nossa, mas eu deveria ter feito isso, poderia ter feito aquilo,
poderia ter visitado alguém no hospital, né? Um familiar que não está bem. E muitas vezes a gente vai deixando para o outro familiar, né? Ah, não, o outro familiar está lá, então está tudo certo, né? Mas a vida nos convida à prática da caridade todos os dias, né? Na medida das tuas possibilidades, auxilia a quem sofre. Não te concentres excessivamente nos teus próprios problemas, nem dramatizes a tua dor. Quer dizer, quando a gente se dedica a cuidar dos problemas do outro, a gente esquece os nossos, porque a nossa atenção, ela muda o foco. Enquanto antes nós estávamos com a atenção voltada para nós e nas nossas dificuldades, nas nossas dores, quando a gente auxilia o outro, a gente passa então a colocar nossa atenção no outro, no problema no outro, na dificuldade do outro. E a gente acaba então superando as nossas dificuldades. A prova é a tua oportunidade de redenção. Caminhas e chegarás. Então a prova é a nossa existência aqui, né? Essa nossa reencarnação. E é a nossa reencarnação que nos faz evoluir, que está fazendo nos melhorarmos, né? Mas vai depender das nossas atitudes, né? Do quanto nós estamos atentos e com essa vontade da mudança. Porque a reencarnação, ela é para isso, né? Não é para nós ficarmos estagnados, né? A reencarnação, ela nos foi proporcionada para que nós colocássemos a mudança em prática. E aí, para finalizar, eu gostaria de deixar essa frase, que a alegria que a caridade nos proporciona, e esses 3 exemplos, né? Quando a gente pensa na Madre Teresa, no Divaldo, no Chico, né? São grandes exemplos para nós de caridade e do quanto eles auxiliaram as pessoas, né? Mesmo aquelas que estão longe, né? Por exemplo, eu nunca me aproximei de nenhum deles, mas recebi tanto auxílio deles, e assim como tantas outras pessoas, né? Então, a caridade nós podemos fazer em todos os lugares. Nós podemos auxiliar pessoas que estão lá do outro lado do mundo, lá no Japão, e por essas facilidades que nós temos hoje, né? Então, eu gostaria de deixar essa mensagem a todos. Eu agradeço o convite, viu? E boa noite a todos.